Vamos prosseguir então com o capítulo 5 de Romanos. Vamos fazer a leitura de alguns versos. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Querido Pai, confiamos uma vez mais esse tempo que teremos com a Tua palavra lida, aberta diante de nós. Ajuda-nos, segue conosco e continue por Tua graça e fidelidade, falando aos nossos corações. Te pedimos assim, no precioso nome do nosso Senhor. Amém. Irmãos, como nós falamos, esses capítulos 5, 6, 7, 8 de Romanos,
eles vão nos conduzindo ao clímax da carta. Em termos de ensino, o clímax de Romanos está no capítulo 8. Nenhum capítulo seguinte apresenta novamente esse clímax. Então, digamos, chegamos ao pináculo no capítulo 8. O que nós temos no capítulo 9, 10 e 11? Nós temos como que um grande parêntese, muito importante. Quem sabe, no nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir, nós teremos esse foco aí, desde o capítulo 9 até o final da carta. Então, o capítulo 9 a 11, ele vai mostrar esse mistério de Deus, por um lado, em incluir os gentios na promessa, e por outro lado, para com aqueles aos quais foi feita a promessa e a rejeitaram, os judeus, ainda assim o Senhor tem a eles, por causa da sua aliança fiel, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, então ele mantém com eles promessas, a eles como nação, estritamente falando, um remanescente dessa nação, que então, na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, eles terão uma revelação particular do nosso Senhor Jesus, na sua segunda vinda, que irá conduzir um remanescente, não toda a nação, a se arrependerem diante do Senhor. Então isso é muito precioso, porque mostra exatamente que essa aliança, que por um lado, essa aliança feita com Abraão, o pai da fé, por um lado inclui a sua descendência terrena, os judeus, com os quais Deus fez uma aliança específica, que não tem nada a ver com a igreja, e por outro lado a aliança de Deus com todos os povos, os gentios, que constituem então a sua igreja. Lembrando então que qualquer judeu que então crê no Senhor Jesus, o que irá prevalecer sobre ele é que ele é um cristão judeu, ele é um membro do corpo de Cristo. Então tudo que se aplica a ele é aquilo que se aplica à igreja. Isso é importante. Mas Paulo vai nos ajudar a ver que não devemos negligenciar o aspecto da relação de aliança que Deus fez com este povo terreno e que então, por causa dessas promessas, algo os aguarda na vinda do nosso Senhor. E então, tomando ocasião aqui de algo que nesse momento recordei, foi editado em português uma obra que se chama As Visões e Profecias de Zacarias. Porque os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Zacarias são muito especiais. Esses três últimos do profeta Zacarias, que se referem a essa revelação final do Senhor na sua segunda vinda, a esse povo da aliança terrena, ao povo judeu. Eles verão aquele a quem traspassaram. Prantearão por ele como se pranteia por um unigênito. Os seus pés tocarão o monte das oliveiras. O povo de Israel estará num tremendo aperto pelas nações ao redor. Quem sabe, irmãos, quem sabe, apenas uma sugestão, o que está ocorrendo lá, esse ódio de ataque e retaliação sem fim, seja o início da angústia final de Jacó. Nós podemos estar assim aí, à beira dela. Então, eles serão, e isso é fato que ocorrerá. Se agora ou não, não sabemos. Veremos. Veremos se a profecia vai se tornar história agora. Toda profecia se torna história. Porque é profecia. É a palavra do Senhor. Ela não cai em terra, não cai em vão. Então nós vamos descobrir se as profecias dos 3 capítulos finais de Zacarias, elas serão história agora. Se elas não forem história agora, elas serão história muito em breve. Porque digo aos irmãos, desde que a nação de Israel foi fundada, 1948, são mais de 70 anos, não houve um período semelhante como esse. Sim, eles tiveram a Guerra dos 6 Dias, eles tiveram a guerra contra o Líbano, etc. Tiveram muitas guerras. Mas uma situação em que o ódio mundial contra essa nação está sendo despertado, por causa do que está ocorrendo em Gaza, no Líbano, não é? Um conflito direto agora com o Irã, que tem por trás dele Rússia e China, que me parece certamente representam aquele chamado exército do norte,
que virá contra Israel e chegará ao ponto de quase exterminar essa nação. Veja isso, é o que a Bíblia diz e é o que ocorrerá. E quando eles estiverem a ponto do extermínio, o que acontecerá? Os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. A vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. E um detalhe, porque esse não é o nosso assunto para hoje. Para complementar aqui. A igreja, muito provavelmente, aqueles, vamos especificar isso, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. No meio dessa grande profissão de fé chamada cristianismo. Então, muito provavelmente, para não ser dogmático aqui ao extremo, esse remanescente fiel, que aguarda o Senhor, que anela por Ele, já terá sido arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. E então, nessa sua gloriosa vinda, quando seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, Ele trará com Ele os seus santos. Implicação para nós. Nós não estamos aguardando chegar o tempo da angústia de Jacó. Nós devemos estar sendo ataviados e preparados para sermos arrebatados já. Porque as profecias que restam ser cumpridas não têm relação direta com a igreja. Tem relação com o povo de Israel. Nós não somos judeus. Nós somos a igreja do Deus vivo. A última profecia a ser cumprida, relacionada à igreja, sabe qual é? O arrebatamento. Porque nós já vivemos um tempo de apostasia da fé declarada. O cristianismo atual é um cristianismo apóstata. Já abandonou Cristo. Já abandonou a cruz. Já abandonou o Evangelho. Ou não? Faça a sua leitura. Já vivemos tempos de apostasia. E isso está ligado à profissão de fé do cristianismo. Número 1. Número 2. Já vivemos o tempo em que a medida do cálice da iniquidade dos que não pertencem ao Senhor já atingiu o seu limite. Com essas ideologias que têm sido anunciadas universalmente. Segundo sinal. Terceiro sinal. O Senhor tem certamente, no meio de toda essa confusão eclesiástica, essa apostasia, e no meio de toda essa perversidade do mundo daqueles que não pertencem ao Senhor, dessa sociedade. O Senhor tem despertado, mais uma vez, um povo que o tem buscado. De todos esses contextos. Então, algo que tem trazido gozo ao meu coração é ver isso acontecer. Porque os irmãos sabem que o Senhor tem nos permitido circular por aí. Não só nesse país, em vários outros países e outros continentes, inclusive. Então, sim, nós temos visto isso. Mas sempre pequenos remanescentes. Mas de uma busca real, por Cristo mesmo, fora da parafernália religiosa, métodos, sistemas, ministerialismos e etc. Então, meus irmãos, no que concerne a minha humilde visão, eu penso que essas três coisas, elas conferem com o que a Bíblia ensina sobre a parousia, a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor. O mundo chegando ao clímax da impiedade. A igreja chegando ao clímax da apostasia. E, no meio disso, um remanescente que tem desejado o Senhor e tem clamado: Maranata, vem, Senhor Jesus. E para isto, tem vivido uma vida focada nesse desejo íntimo do coração. Vem, Senhor. E o que é viver uma vida focada nesse desejo genuíno, sincero, íntimo do coração?
O que João nos ensina? Porque nós havemos de vê-lo como ele é, a si mesmo se purifica. Todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, irmãos, seria um maranata vazio se esse maranata não implicar em que nós estamos nos adornando para o Senhor Jesus. Está claro isso? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 16. Olha essa relação. Ele diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Que significa reprovado. Na verdade, literalmente, amaldiçoado. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Aí ele coloca um ponto e uma outra palavra. Maranata. Ou seja, se nós realmente amamos o Senhor e não amamos o mundo, nem as coisas que nele há, então o nosso clamor é Maranata. Se nós não amamos o Senhor, nós não clamamos, vem. Aguarda, Senhor, tem tantos projetos ainda para serem realizados. Sou tão jovem, seja lá o que for, não é? É tão boa a vida aqui, tão adequada. Sabe, irmãos, o que me parece que no meio desses 3 sinais aí que já coloquei, que evidenciam a proximidade da parousia que nós estamos, é algo que entendo que o Senhor continuará fazendo. Se nós entendemos então que está bem, está tudo tão bom, nossa, Deus é tão bom, Deus tem abençoado tanto, tem me ajudado, etc, 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 então o Senhor irá, como aquela grande águia, retirar a forragem do nosso ninho, gostoso, confortável, macio, para que as águiazinhas, que têm a mesma natureza da águia mãe, mas são filhotes, não sabem ainda voar. E é assim que ela faz, creio que você sabe, né? Ela, para pôr aqueles filhotes para fora do ninho, como dizendo, vocês não são galinha, vocês não nasceram para ficar ciscando, vocês são águia. E não vão ficar com a boca aberta aí o dia inteiro esperando para eu trazer as minhoquinhas. Vocês vão tomar conta de si mesmos e vão voar a alturas para os quais vocês nasceram para voar. Mas vocês nunca vão sair desse ninho enquanto vocês tiverem a mamãe trazendo minhoquinha todo dia para pôr dentro do bico de vocês. Então ela vai retirar as penas. Que quando ela estava a ponto de botar ovos, tem uma mudança hormonal na águia e ela começa a perder penas. Olha como Deus faz. E ela perde penas para forrar o ninho. Porque o ninho é feito de gravetos, né? E é um ninho totalmente desconfortável, né? Se fosse só de gravetos. Então ela vai perdendo penas e vai forrando o ninho. Bota os ovos, choca, os filhotes nascem num ninho maravilhoso, são alimentados o dia todo, não é? Isso se assemelha a muitos de nós, né? Que vão na reunião com o bico aberto para ser alimentado a vida inteira. Não é assim? E então a águia vai retirando cautelosamente toda a forragem de penas. Aí aquilo que era um ninho confortável começa a ser um monte de agulha no bumbum das águiazinhas. Né? Aí elas têm que sair do ninho. Então elas chegam na beira do ninho, olham para baixo assim, um precipício, não sabem bem o que elas têm que fazer, mas elas têm uma natureza de águia. Então elas dão o primeiro salto e começam a voar todas desajeitadas. No que concerne à natureza, vivemos numa natureza caída, não é isso? Então algumas se esborracham lá embaixo e morrem mesmo. Mas de qualquer maneira, a águia mãe está atenta a elas, dentro da medida da possibilidade dela, né, numa criação caída, para que ela socorra as águiazinhas, enquanto elas estão lá fazendo aquele primeiro voo todo cambaleante. E ela dá um voo rasante, hábil, e se coloca debaixo das águiazinhas. Quando ele vê que elas estão lá sem rumo, ela se coloca embaixo para suportar com as asas dela, os primeiros voos dos filhotinhos. É uma figura maravilhosa, porque o Senhor usou essa figura na relação dele com o povo dele. Êxodo 16 e Deuteronômio 32. Êxodo 19 e Deuteronômio 32. Em Êxodo 19 ele diz, eu fui até os egípcios, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei com asas de águias e vos cheguei a mim. E agora, se diligentemente ouvirdes minha voz, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos.
porque toda a terra é minha. E Deuteronômio 32, o Cântico de Moisés. O Senhor está usando a mesma figura pela boca de Moisés e dizendo assim: assim como a águia voeja sobre os seus filhotes, assim o Senhor os guiou, se referindo ao povo de Israel no deserto, cuidando deles, voando sobre eles, orientando eles, dando a direção, o caminho, o rumo até a terra da promessa. Então, meus irmãos, usamos essa figura então para dizer que se estamos vivendo esses 3 indicadores que já citei aqui, então o Senhor continuará mexendo nos ninhos confortáveis, ninhos religiosos, ninhos de zonas de conforto pessoal, ninhos familiares, ninhos de saúde, muitas vezes. Saúde para muitos de nós é um grande ninho, né? Nos sentimos saudáveis, nos sentimos capazes de tudo. Então o Senhor de alguma maneira promove algo em nós e nos coloca diante da fragilidade da vida. Não é? Passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Mas eu, ó Senhor, diz o salmista, o que espero? Tu és a minha esperança. Irmão, chegar a essa conclusão na nossa experiência depende do Senhor tocar o ninho. Ou não? Quando que nós vamos dizer, tu és minha esperança, nós estamos num ninho confortável? Isso não é verdade para nós. Mas se qualquer espécie de zona de conforto, saúde, bens, coisas, família, seja lá o que for, é tocado pelo Senhor, então nós podemos aprender a linguagem desse salmista. Passa o homem como a sombra, fragilidade, vulnerabilidade, pequenez. É isso que nós somos. Mas tu és a minha esperança. Então, esse é o contexto que nós temos vivido, graças ao Senhor. O tempo está próximo e nosso Senhor está às portas. Vamos buscar nos adornar para o encontro com o nosso Senhor. Ele vem. Sabe como ele vem, irmãos? Ele não vem processualmente, não. Ele vem em um abrir e piscar de olhos. Não é assim que Paulo ensina? Irmão, eu não sei quanto você, mas pense, medite. Vocês estão estudando 1 Coríntios, acho que estão no 14, né? Vocês já vão para o 15. Não passe por aquele capítulo com pressa, não. Gastem muitas reuniões naquele capítulo. Porque Paulo vai dizer assim, ó, nesse abrir e nesse piscar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pode imaginar? De repente, toda essa decadência que todos nós experimentamos, ela será retirada assim, olha. E nós teremos corpos transfigurados. Para estarmos em condições, com um tabernáculo adequado de estarmos diante do Senhor. Meus irmãos. Um irmão, certa vez, compartilhando um pouco sobre isso e falando sobre morte, como nós já falamos esses dias aí, né? O que é a morte para nós hoje? Já falamos. Ele diz assim, se aqueles que já partiram, eles pudessem realmente ter, eles não podem, né? Ter um contato direto conosco, como cristãos que dormem no Senhor, e nós, os cristãos que estamos vivos. Então acho que eles diriam assim, vocês não sabem, não têm ideia do que nós estamos experimentando. Vocês estão aí nesse cansaço, vocês estão aí nessa luta, vocês estão nessa dificuldade, vocês estão sendo tentados, né? Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Lembra de Hebreus? Vocês estão aí sangrando e nós já estamos aqui no ponto final. Nós já estamos no gozo do nosso Senhor. Paulo via isso muito bem. Ele dizia assim, quanto a mim, eu prefiro partir. E estar, onde? Lá no reino dos mortos, aguardando um dia. Estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Está vendo, irmão?
Então é certo que presenciar com nossos olhos, digamos assim, a vinda do nosso Senhor vivos será uma coisa maravilhosa. Mas pense um pouco sobre a morte. Pense um pouco sobre ela. Pense mais sobre ela. Pense biblicamente sobre ela. Será um instrumento da nossa bem-aventurança final. Meus irmãos, já ouvi muitos relatos, já li muitos relatos, já ouvi, inclusive, pessoalmente. Uma irmã, uma servazinha do Senhor, em Cuba. Temos estado lá, e eu acho que você sabe algo da obra do Senhor lá, entre aqueles irmãos. É algo bastante impressionante. Diante da pobreza deles naquele país. Uma senhorinha, uma serva do Senhor, quando ela estava com uma enfermidade final, numa cidade que visitamos. E então, sabe o que aconteceu com ela, nos seus momentos finais, quando ela estava partindo para o Senhor? Olha isso. Havia alguns irmãos ali com ela, e ela estava dando seus últimos suspiros, consciente. E ela dizia assim, já com voz fraca, meus irmãos, vocês não estão vendo? Olha quem está aí do lado de vocês. Olha quem veio me buscar. Vocês não estão vendo? Ela não estava delirando, não, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus, que venceu a morte, é aquele que se apresenta. Não foi assim com Estevão, o primeiro mártir? Não se apresentou a ele? Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Então o que ela estava vendo, irmãos, é basicamente o que Estevão viu. Uma visão. Nós não estamos falando que o Cristo glorificado desceu do trono e foi lá naquela casa encontrar com aquela irmã. Não é isso que eu estou dizendo, não. E nem foi encontrar com Estevão também, quando Estevão foi martirizado. Ao contrário, ele disse, eu vejo o que ninguém estava vendo, né? Nem Saulo de Tarso, que estava lá, não podia ver. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Meus amados irmãos, é isso que aguarda todo cristão verdadeiro, todo cristão genuíno. Então por quê? A pergunta é só retórica, né? Nós sabemos a resposta. Por que vivemos tão apegados a essas coisas? A essa terra. E tem mais. Vivemos apegados, mas nós estamos fenecendo, nós estamos murchando. Nós continuamos apegados. Até o fim, ferozmente apegados. Mas a vida está indo embora. Nós continuamos. Você conhece a história do sujeito teimoso que estava morrendo afogado? E ele era um sujeito complicado, só uma história. Então, ele põe apelido em todo mundo. Ele pôs apelido de uma pessoa de piolento. E ele estava lá morrendo afogado e estava incontente com essa pessoa, chamando essa pessoa, ô piolento, ô piolento, ô piolento. E ele caiu na água e estava morrendo afogado. E aquela pessoa dizendo, agora você vai ver, olha o resultado de você ficar fazendo isso com todo mundo. E ele dava aquelas afogadas assim debaixo d'água, respirava de novo, e a hora que ele respirava, saía assim, ele olhava para a pessoa, piolento, e estava lá morrendo afogado, piolento, dando seu último suspiro. E quando ele estava já mergulhado e morrendo, não podia fazer mais nada, ele pôs a mão para fora e fazia assim, ó. Assim somos nós, né? Estamos morrendo, o nosso último suspiro é assim. Porque nós somos o quê? Nós somos agarrados àquilo que nós somos, aquilo que nós temos, não é? Então, amados irmãos, graças a Deus, no que concerne ao nosso Senhor, o fim da história está muito próximo. Agora, se é assim, a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. O Senhor nos ajude nisso. Essa introdução não estava no programa, não? Nosso Senhor sabe por quê. Então, vamos lá para Romanos capítulo 5. Vamos primeiro falar sobre esses dois pares que nós temos aí.
Romanos 5 e Romanos 6, preste atenção. Vamos fazer um primeiro contraste importantíssimo. E o contraste é em Adão e em Cristo. Capítulos 5 e 6. Então precisamos de entrar nisso aí, com cuidado. O que é estar em Adão e o que é estar em Cristo. Capítulos 5 e 6. Não estou dizendo o capítulo 5 toda sobre Adão, 6 toda sobre Cristo. Não, a divisão não é assim. Você vai ver. Então, os 5 e o 6 vão abordar esses temas. A questão do em Adão, sim, ele estará particularmente no capítulo 5. Mas também nós temos no capítulo 5 o em Cristo, o outro lado do contraste. Então, fique com o par. Capítulos 5 e 6, o tema é em Adão e em Cristo. Agora, o outro par, capítulos 7 e 8, o tema é na carne e no espírito. Ouviu bem? Na carne e no espírito. Ou seja, mesmo aqueles que estão em Cristo, graças a Deus isso é verdade sobre todos os que genuinamente creem no Senhor, os que estão em Cristo podem ainda viver segundo a carne. Por isso que ele vai dizer, se viverdes segundo a carne, se não fosse possível, o que ele está falando? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, olha isso, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque nós não somos constrangidos, amarrados, obrigados a viver segundo a carne. Por quê? Porque em Cristo, onde nós estamos, o viver segundo a carne, ou a carne em si mesmo, ela já foi condenada e crucificada. Gálatas 5. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, graças ao Senhor. Então, vamos manter em mente esses dois pares, em Adão e em Cristo, na carne e no Espírito. Primeira coisa. Agora, então, vamos ver um pouco do que significa esse em Adão e em Cristo, no capítulo 5. Vamos para uns destaques. Primeiro, ele inicia o capítulo 5, que no texto original não há nenhuma divisão, vamos lembrar, nem em capítulo e nem em versículo, é um texto corrido. Então, é claro que o capítulo 5, verso 1, é uma continuação imediata do capítulo 4, verso 25, certo? Então, ele vai dizer, no 4, 25, que o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Precisamos um pouquinho disso aqui antes de entrar no 5, na próxima frase aí. Pelo seguinte, a nossa justificação foi provida de duas maneiras, na verdade. Primeiro, Cristo morreu para a nossa justificação. Por quê? Porque quando ele morre, ele condena na sua carne o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então está corretíssimo, biblicamente falando, que você diga, nós fomos justificados pela sua morte. Porque pela sua morte ele julgou o pecado. Mas também está correto, adequado, aí está esse verso 25 do capítulo 4, dizer que nós fomos justificados pela sua ressurreição. Agora, por que então essas duas coisas aí? O motivo é o seguinte, amados irmãos, e é muito precioso. Na sua morte, ele julga até a última gota o pecado e as suas consequências na vida da humanidade. E só se apropriam disso aqueles que creem nele. Então ele é propiciação pelos pecados do mundo inteiro, mas só se apropria disso aqueles que creem nele, não é? Então, por isso somos justificados pela sua morte. Mas nós não poderíamos ter o gozo da justificação, a paz com Deus, se ele não ressuscitasse e não pudesse repartir conosco a sua vida ressurreta. Entendeu? Por isso que é dito assim, olha, versículo 10, olhe lá, capítulo 5. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, vamos lembrar que reconciliação é um fruto da justificação. É porque nós fomos justificados, declarados justos diante de Deus, que nós fomos reconciliados. Ou seja, fomos levados a um reencontro
se é que podemos dizer, o primeiro homem lá, o nosso pai terreno, ele tinha o seu encontro com Deus lá no jardim, né? E isso foi perdido. Então nós somos levados a uma relação com Deus porque nós fomos justificados, certo? Então ele vai dizer, estando já reconciliados, nós seremos salvos, verso 10, pela sua vida. Está vendo? Claro que é pela sua vida de ressurreição, pelo Cristo que ressuscitou. Então, justificados pela sua morte, porque pela sua morte ele condenou o pecado na sua carne. Justificados pela sua vida, ou pela sua ressurreição, como fala Romanos 4, 25. Porque quando ele ressuscita, ele compartilha a sua vida ressurreta com aqueles que não tinham vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Né? Então ele reparte conosco sua vida. Essas duas questões preciosas são tipificadas quando nosso Senhor estava na cruz. João viu isso muito bem. Ele disse que quando o lado do Senhor foi ferido, dele saiu sangue e água. Sangue para a expiação. Justificados pela sua morte. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sangue da expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas também nós fomos justificados pela sua ressurreição. Água. Quando ele pôde repartir conosco a sua vida ressurreta. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, sangue e água falam de dois aspectos. Sangue para a expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão. Água para a regeneração. Repartiu conosco sua vida ressurreta. Graças a Deus. Dois aspectos da justificação. Vamos seguir. Então entramos no capítulo 5. Justificados, pois. Terminado, resolvido, declarados justos. Os ímpios, endividados, não é? Imperdoáveis quanto a si mesmos, incapazes de satisfazer a Deus na sua santidade, justiça e glória. Agora, justificados. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só de passagem, irmãos, para não derivarmos para esse assunto. Mas escute aqui. 3 tipos de paz são mencionados no Novo Testamento. A paz com Deus, está aqui, é a paz da justificação. Uma paz relacional. Uma paz de quem foi conciliado. Uma paz de quem não é mais inimigo. Certo? Então é uma paz relacional. Temos paz com Deus. Filipenses 4 menciona os 2 outros tipos de paz. Diz assim, Filipenses 4, verso 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus. Agora não é paz com Deus. Essa os filipenses já tinham, eles eram justificados. Mas agora na nossa jornada de fé, se nós aprendemos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, então Filipenses diz, a paz de Deus, que excede o entendimento. Então as coisas ainda podem estar não claras para você. O assunto ainda está um tanto tumultuado, né? Um tanto turbulento. Mas se você tem realmente tirado daqui, desses ombros fraquinhos, e lançado sobre os ombros dele, as ansiedades em súplicas, petições e ações de graça, porque ele é o soberano no trono, ele é que ordena tudo. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, que é uma palavra de uso militar, muito bonita, significa uma escolta patrulhando em volta. A paz de Deus guardará. Vai patrulhar e ninguém vai chegar. É uma escolta militar. E você está lá, no meio, guardado pela paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então essa é a paz de Deus. Será que tem algo mais do que isso ainda? Tem. Na sequência do texto, Filipenses 4, Paulo vai dizer assim, tudo que vistes, ouvistes
e aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora é mais do que a paz de Deus. Digamos que a paz de Deus é uma paz que vem de Deus e que Ele pode dar e dará a todos aqueles que lançam ansiedade sobre Ele. Essa paz de Deus vai patrulhar o coração e a mente, vai guardar. Mas, se nós vivemos a jornada cristã, de modo que o que temos ouvido, o que temos aprendido, o que temos visto, nós praticamos, então nós temos mais que a paz de Deus. Nós temos o Deus da paz. E o Deus da paz será convosco. Então, meus irmãos, esses dois outros aspectos, paz de Deus, dependente de lançarmos sobre Ele toda a ansiedade, e Deus da paz, dependendo de praticarmos o que temos visto, temos ouvido, temos aprendido, ela vai além da paz com Deus, da justificação. Essa nós já temos. Nenhum de nós olha para o nosso Deus como um tirano do céu. Todos nós olhamos para o nosso Deus como nosso Pai. Porque nós já temos paz com Deus. Mas e a paz de Deus? Temos tido? No meio do tumulto, da tribulação, das dificuldades, das lutas, das crises que afetam diversas áreas da vida? E mais do que a paz de Deus, temos tido o Deus da paz? Se temos realmente, repetindo, praticado o que temos ouvido, guardado a sua palavra, aquele que me ama, guarda a minha palavra, né? Então aí temos o Deus da paz conosco, porque jornadeamos com Ele. Então, essa aqui é a primeira paz, é a paz com Deus, a paz da reconciliação, a paz da justificação. O que é que ela promove em nós? Vamos seguir. Olha aqui, quanto isso é especial, meus irmãos. Verso 2. Por intermédio de quem, o nosso Senhor Jesus, obtivemos igualmente, todos nós, acesso pela fé a essa graça. Qual graça? Da justificação pela fé. Né? Pela graça por meio da fé. Então diz, na qual nós estamos firmes. Os irmãos imaginem Martim Lutero lendo isso. Não é? Na qual nós estamos firmes. E agora temos uns resultados preciosíssimos dessa justificação pela fé que traz paz com Deus. Nós nos gloriamos na esperança, olha o Maranata aí, na esperança da glória de Deus. Isso aqui não nos refere a outra coisa, senão a essa consumação final do propósito de Deus, a vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso estar com Ele. O que lemos ontem em 2 Tessalonicenses 2,13? Alcançarmos, Deus vos escolheu, vos chamou pela santificação do Espírito, fé na verdade, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que nós esperamos. É aí que nós estaremos. É para isso que nós fomos chamados. Primeira coisa, resultado da justificação pela graça. Esperança. Antes, vamos lembrar de Efésios 2? Quem éramos nós, os gentios? Estáveis sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, alheios às alianças da promessa. Efésios capítulo 2. Então diz, nos gloriamos na esperança, 1. Número 2, no verso 3, vai registrando isso. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Meus amados irmãos, como isso é possível? Só tem uma maneira. Que o Senhor nos ajude a aprendê-la no nosso coração. Sabe qual é a maneira? O Senhor está no trono. Tudo Ele rege com as suas mãos. Para os cristãos não há infortúnio, não há azar, não há algo fortuito que acontece então, que desgraça, que problema, ocasional, circunstancial. O que Paulo vai nos ensinar em Coríntios, que os irmãos já têm estudado? Para nós, há um só Senhor a quem pertence todas as coisas. Tudo e todos. E Ele rege e dá um destino providencial, providência de Deus em nossas vidas, em cada um dos detalhes. Então ele diz, nos gloriamos nas próprias tribulações. E ele vai nos ajudar com um motivo de nos gloriarmos. Não é um gloriar tonto, um gloriar ingênuo, certo?
Um gloriário infantil, que nem sabe o que está acontecendo, está lá rindo até na orelha, não é? Alheio, parece, alienado das dificuldades, das tribulações. Não. Paulo está dizendo, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo, olha esse sabendo, irmãos. Então não é um gloriar ignorante, como falamos, né? Vazio, sem motivo. Porque nós sabemos, o que nós sabemos? Que a tribulação é que produz perseverança. E a perseverança produz experiência. A palavra para experiência aqui é aprovação. E a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Vamos avançar para o verso 10, que já lemos. O que significa esse final do verso 10, seremos salvos pela sua vida? Importantíssima expressão, além de muito linda. Nosso Senhor ressuscitou, e esse Cristo ressurreto nos salva pela sua vida de ressurreição. Dois aspectos que queria sugerir para os irmãos meditarem. O primeiro é que por causa dele ser o Cristo ressurreto e entronizado, ele nos salva, número 1, pela sua intercessão fiel. Aí precisamos do livro de Hebreus, não é? Hebreus 7:25. Por isso mesmo, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele vive, olha aí, vive, sempre para interceder por eles. Agora, irmão, em qual aspecto de nossas vidas o Senhor está desatento? Em qual aspecto de nossas vidas ele não intercederia? Deixe-me citar um exemplo da intercessão do Senhor, para que você aplique em todas as situações de sua vida. Simão Pedro achava que era forte, corajoso, fiel, que iria com o Senhor até a morte. Não sabia que era fraco, pequeno, vulnerável. O Senhor o amou e o amou até o fim. Então, em um determinado momento, o Senhor disse assim para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos pediu para ele, para vos peneirar, como se peneira a palha, mas eu intercedi por ti. Intercessor. Já, ou ainda quando estava em carne, eu roguei por ti, eu intercedi por ti. Por qual motivo? O verso continua assim: para que não desfaleças. Que lindo, meus irmãos. Esse sumo sacerdote que está no trono e que então nos salva pela sua vida, expressão de Romanos 5:10, em primeiro lugar, ele nos salva pela sua vida ressurreta, porque ele vive para interceder por nós. E o ponto central da sua intercessão é que nós não desfaleçamos. Porque quão propensos nós somos a desfalecer, você não acha? Quando enfrentamos lutas, provas, dificuldades, quando o Senhor realmente nos toca, porque ele busca o nosso coração. Então esse é o primeiro aspecto da intercessão dele. Guarde isso, para que não desfaleças, não desfaleça. Cada um de nós está em pé diante do Senhor até hoje, aqui, porque ele vive para interceder por nós. Do contrário, nós já teríamos desfalecido. Já teríamos questionado Deus. Questionado o amor de Deus por nós. Não é? Estaríamos em contendas com o Senhor. Estaríamos perguntando por quê com o Senhor com punhos cerrados. Há duas maneiras de perguntar por quê ao Senhor. Uma é assim, como que um desafio. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? A outra maneira de perguntarmos por quê ao Senhor é com mãos abertas. Dizendo, por que, Senhor? Me ensina, me ensina. Qual é o teu propósito? O que eu preciso ouvir que eu não tenho ouvido? O que eu preciso aprender que eu ainda não tenho aprendido? Esse porquê é legítimo. E o Senhor irá nos responder, sem palavras. Ele irá nos responder na nossa própria experiência. Há uma história interessante, não sei se é verdadeira, me parece ser. Mesmo que não fosse, é tão linda a ilustração.
diz que no ambiente monástico, naquele período do século 3 e 4, em que a perversão do cristianismo era tão grande, que aquelas pessoas saíram do cristianismo nominal, oficial, e foram para os desertos, para viverem uma vida para Deus, né? Os eremitas, os anacoretas, como são chamados. E eles se ocupavam com Deus, muitos deles se alienaram completamente para viver essa vida com o Senhor, exclusivamente espiritual. Mas muitos deles viviam em comunidades anacoretas. E eles nos trazem muito boas lições, mas muito boas mesmo. Muito mais para nós que vivemos essa sociedade maluca, materialista e consumista. Muito bons os escritos deles. Então é dito que um ancião, experiente no Senhor, chamou um jovem que estava ali nessa comunidade, então saiu de tudo para dedicar sua vida a Deus, chamou esse jovem para caminhar com ele. Olha a história. E disse assim para ele: você quer caminhar comigo? Nós vamos fazer uma boa jornada, uma longa jornada. E então, essa jornada terá um objetivo. Você quer andar comigo? E o jovem prontamente, era tudo que ele queria. Ele disse: sim, quero andar com você. E os dois saíram. E eles caminharam, e eles iam conversando, e esse mais velho ia ensinando, e eles iam compartilhando, e ele ia ensinando, e eles foram jornadeando. E foram. Então, em um determinado momento, o jovem faz uma pergunta para o ancião, mais experiente. Ele diz assim: mas, de tudo que eu aprendi, e tenho aprendido de ti, ainda me resta uma questão. Qual é o objetivo dessa jornada? E aí o mestre ancião respondeu assim: o objetivo está na própria jornada. Ou seja, tudo que ele aprendeu enquanto ele jornadeava era o objetivo. Que ele conhecesse a Deus como antes ele não conhecia. Que ele tivesse visão, entendimento, revelação, clareza, aplicação de verdades espirituais na vida dele, caminhando com esse ancião, como antes ele não tinha. Então o objetivo foi cumprido. Irmãos, para nós cristãos, o objetivo, no que concerne a andar com Deus, no que concerne a maturidade, o objetivo está no caminho. Por isso o justo viverá da fé. E graças ao Senhor, no nosso caso, nós temos um clímax desse objetivo. E o clímax é sermos finalmente transformados à sua imagem, para estarmos com Ele para sempre. Então, é dito aqui que a perseverança produz experiência. Olha que bonito. Graças a Deus pelos irmãos e irmãs mais velhos. Graças a Deus porque, quando olhamos para o mundo, os idosos são jogados em casas de repouso, são abandonados pelas suas próprias famílias. Nós tivemos, amados irmãos, uma vizinha de frente das nossas casas, tinha 2 filhos, uma pessoa, advogada, exerceu seu ofício na nossa cidade, e ela entrou em um momento muito confuso da sua vida mental. E os seus filhos não sabiam o que fazer com ela. Seus 2 filhos homens, que tinham suas provisões, suas famílias, provisão profissional, e tudo que era necessário. Sabe o que eles fizeram com essa mãe? Primeiro o marido abandonou essa pessoa. Então o que eles iam fazer com essa mãe? Será que iam levar para a casa deles? Eu tenho problema, minha esposa é nora, a nora não vai aceitar minha mãe, o que eu vou fazer com a minha mãe? Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram na casa dela e disseram assim: mãe, nós vamos fazer uma viagem com a senhora quer ir? Nós vamos levar a senhora para a praia. Faz muito tempo que nós não vamos para a praia. E ela então arrumou a malinha dela, entrou no carro, sabe para onde eles levaram? Para o asilo. Um asilo de idosos. Deixaram a mãe lá. E eles não vão visitá-la com frequência. De vez em quando eles aparecem lá. Sabe o que eles fazem? Eles contribuem financeiramente com o asilo. Então, meus amados irmãos, é nesse mundo que nós vivemos. Graças ao Senhor, graças ao Senhor. O Senhor tem uma história diferente, escrita conosco. Meu querido Pai,
cristão, se converteu aos 12 anos de idade, partiu para o Senhor com 89 anos de idade, e nos últimos 9 anos ele foi acometido do mal de Alzheimer. Então ele teve 9 anos progressivamente definhando na cama. E é interessante que já no final desse processo, em todo esse processo, a minha mãe deixou a cama de casal deles, ele foi colocado numa cama hospitalar, no outro quarto, e uma cama de solteiro para ela. E ela acompanhou então a ele até a partida dele pelo Senhor. Quando ele partiu para o Senhor, eu estava ao lado dele, na sua partida. E também minha mãe. Então, quando ele já estava em um estágio final dessa enfermidade, todas as noites, aliás, por todos os 9 anos, e quando ele já estava numa condição de cognição basicamente nula, inclusive com os olhos fechados, muito magrinho, e sem condição cognitiva nenhuma, na verdade, nenhuma. Dia e noite é a mesma coisa, se falar não tem nenhuma resposta, como se estivesse vegetando. E minha mãe continuou, todas as manhãs e noites, lendo a palavra e cantando hinos no ouvido dele. Sabe o que acontecia, irmãos? Do seu rosto descia lágrimas. Você pode explicar isso? Eu tenho filho médico, irmão médico, sobrinho médico. Inclusive meu filho é psiquiatra. Ninguém pode explicar isso. A capacidade que há no espírito humano, de alguma maneira inexplicável, ser, mesmo que a condição mental ou a cognição esteja afetada, o espírito humano ainda pode ser tocado. Porque o espírito humano tem uma conexão direta com o Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. Agora, para a ciência, isso é inexplicável. Eles nem creem que existe espírito humano. Eles creem que o homem é um animal. Morreu, a alma morreu, tudo acabou. Não é? Mas isso não é o homem. Que coisa mais linda, meus amados irmãos. Isso só aconteceu com ele, porque ele era um cristão, habitado pelo Espírito Santo. Então, bendito seja o Senhor, porque esse que vive para interceder por nós e nos salva pela sua vida, ele continuar fazendo isso, mesmo que nós estejamos alienados de tudo e de todos, numa condição mental. Ele continuará tendo comunhão com o nosso espírito. E o Espírito testemunhando com o nosso espírito, em um nível que ninguém pode alcançar, que nós somos os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, não é? Intercessão, salvos pela sua vida. Que lindo, irmãos. Mas tem um outro aspecto, está totalmente vinculado a essa questão da intercessão, né? A intercessão do Senhor no trono. Vive para interceder por nós. Mas o segundo aspecto para você associar aí dessa salvação pela sua vida é a sua vida ressurreta, porque esse é o tema aqui, não é? Salvos pela vida ressurreta dele. Essa vida nos dá suporte. Irmão, não sei quanto a você. Possivelmente você já tenha tido também aí as suas experiências. Quando os recursos acabam. Quando você se vê fraco, realmente. Fraco, no fim. Dizemos, Senhor, e agora? E então, salvos pela sua vida. Aquilo que você não tem, os recursos dele. Compartilhando conosco, desde o trono, a sua poderosa vida ressurreta. Nós estávamos conversando aqui com o irmão sobre isso até, e me lembrei de um texto de Paulo em 2 Coríntios. Queria que você ouvisse esse texto. 2 Coríntios 1, versos 8 em diante. Ele vai dizer assim: não quero, irmãos, se não me engano esse é o verso 10. 2 Coríntios 1, penso que esse é o verso 10. Você confira aí. Não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi além das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos
da própria vida. Você já teve alguma experiência que você desesperou na própria vida? E disse, aqui é o ponto final. Não que você estivesse angustiado exatamente por isso, porque esse ponto final pode ser seu ponto inicial. Prefiro partir e estar com Cristo, certo? Mas eu estou dizendo quanto à nossa vida e missão aqui na Terra. Porque, afinal de contas, é uma experiência, não é? Passar de uma esfera para outra esfera, não é? Então, Paulo disse, foi além das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Agora, olha como ele continua. Contudo, o outro lado então, já tivemos em nós mesmos uma sentença de morte. Ele vai explicar por quê e o que é isso. Ele vai dizer, para que nós não confiássemos em nós mesmos. Olha aí, porque o Senhor permitiu essa tribulação desesperadora. Para que não confiássemos em nós mesmos, nossos recursos, nossas coisas, mas no Deus que vivifica os mortos. Está vendo? Então é o poder da vida de ressurreição nos salvando quando nós estamos no nada, no desespero, nos dizer, aqui acabou. Seremos salvos pela sua vida. Graças a Deus. Intercessão e provisão. Intercessão, provisão. Salvos pela sua vida. Mais um elemento que vamos destacar aqui. Já temos que ir quase concluindo. Vamos lá. Ainda no capítulo 5, sigamos. Verso 12 diz assim. Assim como por um só homem, aí está o Adão. Em Adão entrou o pecado no mundo. O detalhe aqui importante. Desde o capítulo 3, verso 20, a ênfase é pecados, no plural. E como que eles foram tratados, né? Os frutos da árvore. Então, a ênfase é a justificação, a purificação, a justificação. Né? Agora aqui, olhe bem, do capítulo 5, verso 12, aqui mesmo onde nós estamos, 5, 12, seria bom você registrar aí. Até o capítulo 7, verso 25, ou seja, todo o capítulo 7. Então, de 5, 12 até 7, 25. A ênfase muda de pecados, que são os frutos de uma árvore, chamemos assim, que se chama pecado. Por que o homem comete pecados? Porque nele há pecado, ou seja, há uma natureza adâmica caída, que a Bíblia chama de velho homem. Que é um termo, talvez seja bom também você pensar nisso aí. Segundo o ensino de Paulo, porque é ele que ensina isso, não há diferença entre os termos. Olha, velho homem e carne. Os dois são a mesma coisa, porque Paulo usa esses dois termos de modo intercambiável. Então, o que é a carne? É o velho homem. E o que é o velho homem e a carne, já que eles são idênticos? Vamos defini-los assim. É a natureza adâmica caída. Está claro isso, irmãos? É importante. Porque mesmo estando em Cristo, nós podemos andar segundo a natureza adâmica caída. Ou seja, andar na carne. Ou seja, andar no velho homem, que é a mesma coisa. Certo? Muito importante. E não é importante só doutrinariamente, não. É totalmente importante na nossa experiência. Não é? Olhe Paulo escrevendo para os Coríntios. Eu não vos pude. Ele chamou os coríntios de chamados em Cristo Jesus, disse que eles eram chamados para ser santos, disse que eles foram chamados para serem de Jesus Cristo. 3 expressões assim ele usa. Então são santos, aos santos e fiéis que estão em Corinto. São os santos do Senhor, é a igreja do Senhor em Corinto. Mas eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Embora cristãos, estavam andando segundo a carne. Qual era a prova que eles estavam andando segundo a carne? Há entre vós ciúmes, contendas e divisões. Então ele pergunta, não é assim que sois carnais? Importante, meus irmãos, vermos isso. Que tipo de cristãos somos nós, então? Andamos segundo a carne? O que é andar segundo a carne? Meus apetites, meus desejos, minhas necessidades. Em Filipenses 3 tem uma palavra tão forte, meus irmãos, nos sonda tanto. Diz assim,
se referindo a esses judaizantes que perturbavam os cristãos de Filipos. Ele diz assim: sede, pois, imitadores meus, e se cuidem com aqueles que andam, não segundo o modelo que vistes em nós. Olha como Paulo se coloca como modelo. Você vê, irmão, que beleza dessa vida? Aí ele fala assim: quanto a estes aí, eu digo, até chorando, olha o coração dele, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Aí sabe como ele os descreve? Ele diz assim, olha, o Deus deles é o ventre. A sua glória está na sua infâmia, porque ele só se preocupa com as coisas terrenas. Isso é uma vida segundo a carne. O que é que nós queremos como cristãos? Comer, beber e divertir. O Deus deles é o ventre. Apetites, em todos os níveis. Todos os níveis. Apetites que governam, que controlam, desordenados, que não estão debaixo de sujeição ao Senhor. Muito pelo contrário, estão dominando nossas vidas. Isso é a carne. Isso aflige todos nós. Um servo do Senhor disse assim: a única maneira de andarmos realmente no Espírito, além do aspecto positivo, né? Nos enchermos da palavra, aprendemos a ouvir a unção interior que nos ensina a respeito de todas as coisas. Falamos ontem sobre isso, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A unção que vem do Santo vos dá percepção sobre o que agrada o Senhor e não agrada o Senhor. Aprenda a ouvir o Senhor, não é? E o povo do Senhor, a comunhão que nos guarda, os conselheiros, os amigos, os companheiros de jornada, né? Então isso já colocamos ontem. Mas agora vamos pegar aqui o aspecto negativo, para nos ajudar a andar no Espírito. Então o Timão colocou assim: para que realmente andemos no Espírito, precisamos aprender a manter o nosso pé na garganta do velho homem. O tempo todo. Porque ele ainda é uma realidade. A carne, que é o velho homem, como já explicamos, ela milita contra o Espírito. Porque eles são opostos entre si. Gálatas 5. Ele vai dizer: é para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muito impressionante esse versículo, né? Precisamos aprender a fazer o que é do querer do Senhor e discernir qual é esse querer. Senhor, esse é teu querer? Senhor, o Senhor quer isso para mim? Se o Senhor não quer, Senhor, eu não quero de jeito nenhum. Não importa o quão brilhante seja, quão interessante, como, mas isso aqui vai ser muito bom para mim, para minha família, vou ter um upgrade. Meus irmãos, até onde nós vamos com essa história? Não é? Quantos estão fracassados, falidos, angustiados com essa história toda? Não é? Isso é andar segundo a carne. Então, para que não façais o que seja do vosso querer. Então, para usar a figura que esse irmão usou, manter o nosso pé na garganta do velho homem. Ele quer falar, ele quer ressurgir, ele quer orientar, ele quer dizer, vai, faz, isso é bom, isso é, etc. Você mantém o pé na garganta dele. Fica quieto, você não tem nada a ver com isso. Eu quero ouvir o Senhor. Enquanto eu não ouvir, eu não vou fazer nada. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer nada. Meu provedor é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. Não tem nada para fazer. O que eu tenho para fazer é ouvir o Senhor. Quando ele diz vai, quando ele diz não vai, quando ele diz faça, quando ele diz não faça. Quando ele diz aquiete, calma, descanse. Não há como ouvir o Senhor sem quietude. Tudo o que há nessa geração nossa, nessa sociedade, nessa civilização, opera para nos inquietar. Se você não chegar lá, se não alcançar, se não fizer isso, você nunca vai ter felicidade, paz, bem-estar, sucesso, seja lá o que for. Felicidade, não é? É assim. Então nós somos atabalhoados de coisas, de assuntos, inquietude. Meus irmãos, eu fico bem impressionado como que pode ocorrer situações em que o Senhor confronte os nossos corações. Ele mesmo, através da sua palavra. Vamos pensar numa reunião lá que os irmãos estão tendo. E o Senhor se faça presente de maneira tão doce e tão contundente, porque Ele é assim, né?
Ele é doce e ele é contundente. Ele é maravilhoso, só ele consegue ser assim, né? Então ele constrange os corações naquele reunir. Então há até mesmo orações de arrependimento, de confissão e lágrimas e convicção diante do Senhor. Mas aí terminou a reunião, parece que acabou tudo. Porque esse mesmo que estava ali em clamor, em súplicas, em confissão, daí minutinhos ele está rindo e brincando com os outros irmãos. Não sei o que, chamou de apelido e tal. Irmão, eu não consigo conceber isso. Me explique, por favor. Você consegue? Como é que pode ter virou a chave? Eu não consigo compreender, irmão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o Senhor constrangeu o coração, então eu tenho que parar diante dele. E dizer, Senhor, acabou? É só isso que o Senhor já falou, está tudo feito, está tudo certo. Ou será que eu tenho que estar diante dele, conectado com ele? Não estou dizendo que cada um vai enfiar na sua caverna, não. Não é o que eu estou dizendo também. Mas me parece muito estranho. Alguém que está chorando aqui, clamando ao Senhor, 3 minutos depois, ele está falando de futebol, chamando os outros de apelido e caindo na gargalhada. Por favor, irmão, me explique como é que funciona. Porque eu não consigo entender. Não consigo. Para mim só há uma explicação possível, que na verdade não está explicando muito. É que não houve realmente um toque significativo do Senhor. Houve emoção. E emoção do jeito que ela vem, ela vai. Concorda? É uma semente que caiu na beira do caminho. Tá bom, é semente, ela está lá, mas as aves do céu vieram e comeram. Porque senão não dá para entender. Uma mudança de humor desse jeito. Você falar, se fosse questionar, considerar uma outra área em que isso aconteceu, se você fosse fazer uma consulta com o psiquiatra, ele dizia assim, você tem problema. Você tem uma alteração humoral violenta. E isso é doença psiquiátrica. Você sabe disso. Por que espiritualmente não seria, irmão? Então não dá para entender. Só dá para entender se realmente não fomos contundidos pelo Senhor. Aí sim, aí dá para entender. Foi só emoção. Emoção coletiva. Acabou em 3 minutos. Irmãos, se nós queremos avançar, não pode ser assim. O Senhor precisa alcançar quietude no nosso coração. E olha, você pode estar até se comunicando. Não está em nada de errado que eu falei. Não é sair para a cova, não. Você pode até se comunicar, mas de maneira sóbria. Porque você está constrangido pelo Senhor. Você não vai pegar, arrancar, não, peraí, deixa eu pôr aqui no stand-by, agora é a nossa hora. Depois eu vou pegar lá na prateleira de novo. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Quando você chegar na prateleira, não tem nada lá. Eu te garanto. Garanto. O livro de Hebreus diz assim, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Porque não foi misturada com a fé naqueles que ouviram. E então ela se perdeu. E o Senhor teve que falar de novo. De novo. E se a mesma atitude foi tomada, ponham lá no stand-by. Vamos lá, tem coisa para fazer. Agora vou buscar o que o Senhor falou. Não tem nada de novo. Acabou, foi embora, esvaiu-se. Então o Senhor tem que falar de novo. Mesma coisa. Ele é fiel, bom e faz isso. Faz isso. Senão nós teríamos nos perdido há muito tempo. Ele continua fazendo. A questão não é essa. Não é essa. Ele vai continuar fazendo, irmãos, conosco. A questão não está relacionada a ele. Ele é fiel e vai continuar falando. A questão está relacionada a nós. Nós não estamos avançando. Ele está falando das mesmas coisas, nos mesmos pontos, e nós não estamos avançando. Compreendeu? Quietude. A primeira reunião, penso que foi na primeira, nós falamos assim, toda palavra que não procede de silêncio interior, quietude interior, é vazia. É só informação. E tá certo, nós temos esse nível de comunicação informativo. Mas, irmão, o mundo tem também. Todos têm. Comunicação informativa. Não é?
Então precisamos, meus irmãos, precisamos aprender a ser pessoas mais quietas. Eu estou falando principalmente da quietude interior. Quietude interior. Porque é bom demais falar, gargalhar, rir, sair efusivo, não é? E por que é ruim quietude interior? É a quietude interior que abre nossos ouvidos. Vou te citar exemplos. Por que quando nós estamos em aperto, vamos usar essa palavra, tribulações, dificuldades, as lutas, aquele ponto que nós acabamos de falar aqui, que chega lá perto do ponto final, por que nós não ficamos rindo? Hein? Nunca vi ninguém rindo numa situação dessa. Não é? O livro de Jó vai explicar isso. Quando Jó lá, todo o seu sofrimento, ele vai dizer assim, ao justo, aquele que pertence a ele livra por meio da sua aflição. E pela opressão, escute isso, pela opressão lhe abre os ouvidos. É assim. Então nosso amado Senhor, Ele usa opressão em nossas vidas, circunstâncias, tribulações, para abrir nossos ouvidos. Aí nós não rimos não. Aí nós sabemos que a questão é séria, que o Senhor quer falar algo conosco, né? Então, irmãos, isso também não está no texto não, né? O Senhor nos ajude a considerar isso. Não está no texto, mas é a maior coisa que nós precisamos para nós nos aprofundarmos na palavra. Sabe por que isso aqui está fazendo barulho? Porque não tem profundidade. Um riacho é barulhento porque é raso. Um tambor faz barulho porque é oco. Quando nossas vidas são profundas, elas não são barulhentas. Considere, irmão. Quantas esposas? Está aqui um irmão mais velho podendo repartir isso com vocês, de tanto ouvir. Quantas esposas têm essa carência? Que seus maridos são superficiais. Eles nem mesmo conseguem ouvi-las. Quando elas começam a falar, eles já têm um remédio pronto, que não é remédio nenhum, né? Aliás. Não tem ouvidos, porque não tem ouvidos para Deus, não tem ouvido para a esposa, não tem ouvido para ninguém. Só tem ouvido para o seu tumulto interior. Aí isso nos faz ser criancinhas na fé. Aí a casa de Deus é um berçário espiritual. Cada um lá balançando seu chocalinho. Olha aqui, comprei um novo. Olha meu chocalinho. E o outro, comprei aqui, um balão. Olha o meu. Compreende, irmão, o que eu quero dizer? Por favor. Aqui não tem um mestre falando para alunos. Aqui tem um irmão mais velho que está no mesmo barco. Esse barco se chama a casa de Deus. O Senhor Jesus disse assim, o zelo da tua casa me consumirá. Então, graças a Deus, na grande maioria aqui, nós não temos cristãos novos. Na grande maioria. Temos alguns. Tem um aqui, parece inclusive, que tem meses só que se batizou. Né? Exceção. A maioria aqui já anda há anos com o Senhor. Então que o Senhor nos ajude a considerar isso, irmãos. E fazer as perguntas. Por que eu ainda estou nesse estágio? Por que eu não tenho avançado? Por que eu não sou mais profundo em Deus? Por que meu serviço é tão raso? Por que eu não atinjo alturas maiores? Por que eu ando de acordo com o meu humor? Fico numa alegria esfuziante quando estou aí no caminho da felicidade. Quando vem alguma coisa, eu sou o primeiro a entrar no vale da depressão. Não é? Por quê? Por quê? Então que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, a considerarmos as verdades que nós temos ouvido nessa maravilhosa carta, à luz do significado delas em nossas vidas. Porque a doutrina de Romanos, os irmãos já conhecem, eu não precisava ter vindo aqui. Vocês têm o livro, só ler, não é? Mas eu creio sim, e estou grato, muito grato. Eles não parecem não, né? Eles têm cara de bravo, né? Estou grato e feliz diante do Senhor. Pelo Senhor ter concedido mais essa oportunidade com os amados irmãos nessa assembleia com a qual o Senhor tem feito entre nós vínculo. E foi Ele que promoveu, irmãos. Porque ninguém diz assim, eu quero fazer esse vínculo lá com aqueles irmãos. Ninguém fala isso não. O Senhor é quem promove
vínculos. E eu nem estaria falando isso aqui. Tem mais isso. Se eu não soubesse que há vínculos. Sabe por quê? Porque os irmãos estariam pensando assim, o que esse indivíduo tem a ver com a gente aqui em Santo Antônio do Monte? Ele nem reúne conosco. Então nem estaria falando. Eu estou falando porque no meu coração há vínculo com os irmãos aqui em Santo Antônio do Monte. Embora eu não more aqui em Santo Antônio do Monte. Isso não tem nada a ver. Questão geográfica. A questão espiritual. Então, amados irmãos, vamos pedir ao Senhor que traga para nós quietude. Não há como ouvir o Senhor sem quietude. Mesmo comunicando, mas comunicando com sobriedade. Com alegria que seja. Mas cuidado, irmão, cuidado. Para que essa atitude esfuziante não te leve a perder o que o Senhor quer fazer nesses dias conosco. Do contrário, mais um encontro. Como, aliás, tem sido clamado ao Senhor por alguns irmãos aqui no tempo de oração, não é? Senhor, que não seja mais um ano e mais um encontro. Desde o primeiro dia, não é verdade? Quando o irmão chegou aqui e orou. Que nós tenhamos um tempo de visitação do Senhor. Visitação torna tudo diferente. Salmo 80 diz assim, ó Deus, olha o clamor, ó Deus dos exércitos, nós te rogamos. É uma necessidade, irmão. Então ele diz, nós te rogamos, olha do céu, vê. Quer dizer, vê a condição dessa tua vinha aqui, vê e visita esta vinha. Linda oração, irmão. Porque ele vai dizer assim, olha, protege o que a tua mão direita plantou. A Assembleia aqui em Santo Antônio do Monte foi plantada em 1983. Quantos anos já se foram? Qual a oração de vocês hoje? Ó Deus dos exércitos, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege. Protege. Porque mais à frente do Salmo ele vai dizer assim, o javali da selva a devasta. O mesmo Salmo. Protege o que tua mão direita plantou. E o sarmento que fortaleceste para ti. E ele vai dizer assim, olha, ela está decepada. Será que os irmãos já tiveram aqui na história de vocês essa experiência? Decepada. Voa a gente para lá, voa a gente para cá, voa outro para lá. E talvez tenham vivido momentos aqui e dizer, Senhor, será que o Senhor está a ponto de retirar teu candeeiro? O sentimento não é só por causa de vocês aqui em Santo Antônio do Monte. É por causa de irmãos em muitos lugares que podem ser registrados na oração desse salmo aí. Está decepada, o javali da selva a devasta, e nela campeiam os animais do campo. Então, o Salmo 80 tem 3 vezes essa oração. A oração é assim, olha, além desse versículo que eu já citei, é assim, olha. Ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 3 vezes nesse salmo. Qual é a maneira do testemunho do Senhor ser recuperado na sua casa? Nas suas assembleias? Qual é a maneira? Faze resplandecer o teu rosto. Cada irmão que se levanta, cada irmão que serve, cada irmão que coopera na palavra, cada mesa do Senhor, cada período de adoração, faze resplandecer o teu rosto. E nós seremos salvos. Não tem outra maneira. Só essa. Renovados na visão de Cristo. Esse foi o antídoto espiritual que o Espírito Santo colocou para os cristãos hebreus, na carta aos Hebreus. Por isso que ele vai dizer, ele é o herdeiro de todas as coisas, é o resplendor da glória, o magnífico Cristo. Aí ele vai dizer, agora lá no final da carta, é para que não vos fatigueis, desmaiando nas vossas almas. Então considerai o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus.
Meus amados irmãos, vamos pedir ao Senhor. Nós tivemos que parar aqui, né? Esse capítulo 5. Vamos pedir ao Senhor que não só essa carta aos Romanos, pérola preciosa, assim como Efésios, Colossenses, Hebreus, são as cartas às quais buscamos nos dedicar nesses encontros aqui. 4 pérolas, 4 diamantes preciosos. Vamos pedir ao Senhor que nos faça entrar neles, porque é a nossa herança, é a nossa Canaã. Abraão, quando se separou de Ló, lá no capítulo 13 de Gênesis, ele estava na terra e não sabia. Lembra? Aí os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Todos tinham muitos bens, muito gado. Ló e Abraão. Então Abraão disse assim para Ló: faça a tua escolha. Você vê, irmão? Ainda no início da jornada dele, mas você vê como ele está avançando no conhecimento de Deus? Ele não escolheu nada, ele falou para Ló: pode escolher, meu sobrinho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Aí Ló vai fazer a escolha dele. Ló tipifica a carne. Já que estamos tratando disso aí, né, Romanos. Aí diz assim: e Ló ergueu os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, fértil e muito boa para o gado. Ele tinha muito gado. Então ele disse: é para lá que eu vou. Aí o texto registra assim: então ele escolheu assim. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. O que estava ali nas campinas do Jordão? Que no primeiro olhar dele pareceu maravilhosa. Porque ele ia ser mais próspero, mais gado, engordar o seu gado. O que tinha atrás das campinas do Jordão era um anzol, como se faz para fisgar o peixe, né? Você não joga só o anzol, você joga a minhoca. Então o que tinha atrás das campinas do Jordão era Sodoma, a cidade mais ímpia da face da terra. Foi para lá que Ló foi. E foi para lá que ele teve tanta dificuldade de sair, que ele teve que ser arrastado pelos 2 anjos. Mas Abraão estava lá na tenda em Manre, capítulo 18, intercedendo por aqueles, quem sabe, justos. Não tinha nenhum, só Ló, que havia em Sodoma. Sodoma ia ser julgada. Com quem Deus falou? Com Abraão, que estava separado de tudo isso. Ele não falou com Ló, que estava misturado. Embora Pedro vai dizer, isso é o mais impressionante, vou terminar aqui. Pedro vai dizer assim que Ló, olhe bem, ele estava aflito em Sodoma. Porque ele compreendia, ele tinha algo do temor de Deus. Algo do temor de Deus. E no meio da vida, palavras de Pedro, o procedimento libertino daqueles insubordinados. É dito que Ló afligia a sua alma justa naquele ambiente. Tá certo? Mas então fica a pergunta mais enfática para nós ainda. Se Deus vai julgar o ambiente onde Ló está, e ele está lá, não devia estar lá de jeito nenhum, mas também não sai de lá. Não devia estar lá, mas não sai de lá. Certo? Será que isso aí também se aplica à história de alguns de nós? Não quero estar lá, não estou sentindo bem lá, mas eu estou lá. Aquela coisa, aquele programa, aquela literatura, né? Aquele acesso de internet que você nunca devia ter, né? Não quero estar lá, me sinto mal, já pedi perdão para o Senhor não sei quantas vezes, mas eu estou lá. Esse é Ló. Então, por que o Senhor não falou com ele que ia julgar Sodoma? Porque ele estava misturado, corrompido. Ele falou com Abraão, lá longe, na tenda em Manre, que Abraão estava separado. Então, meus irmãos, de novo, e concluindo, se nós não estivermos em nosso coração e mente, espírito, separados para o Senhor, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como Paulo diz, nós nunca poderemos resplandecer como luzeiros no mundo. Em primeiro lugar, porque nós estaremos impermeáveis à palavra de Deus. Porque estaremos misturados. Então faltará toda essa quietude interior no nosso coração.
Irmãos, essa quietude nos alimenta em Deus, ela abre nosso ouvido. Essa quietude traz descanso para os nossos esposos e para os nossos filhos. Vou começar na esfera mais íntima. E para os nossos irmãos também. Quantas esposas dizem assim, triste frase, irmão. Eu já ouvi algumas vezes também. E elas não vão deixar seu marido por causa disso não, são esposas cristãs, fiéis. Mas lá na confissão, com lágrimas muitas vezes, elas dizem assim, sabe, irmão, eu te digo tristemente, meu marido, na verdade, é mais um filho que eu tenho. Eu não consigo receber dele suporte, descanso. Ele é aflito, ele é agitado, ele é inquieto. Ele não consegue me entender, ele não consegue me confortar. Ele é inquieto, agitado, aflito. A cabeça dele é cheia de coisas. É assim, irmãos. Então, quietude de coração não é produzida assim. Nós precisamos pensar sobre isso e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda a reduzir os meus interesses a poucos. Poucos interesses. Por que temos que ter tantos interesses? Quanto mais interesse, quanto mais coisas, mais tumulto, mais dificuldades. Né? Aliviar a bagagem, acalmar, aquietar, colocar a prioridade no lugar da prioridade. Ô irmão, eu estou chovendo no molhado. Eu sei que você já tem ouvido isso. Mas a questão agora então é assimilar no nosso coração. Para que o Senhor nos ajude a regular nossas vidas. Para que então possamos absorver a palavra do Senhor. E olha, irmão, a palavra de Deus é viva. É o leão, como falamos ontem, né? Deixa ela. Só guarda ela aí no teu coração. Abra a jaula. Você vai ver ela tomando conta dela mesma. Você vê ela entrando nos compartimentos e fazendo o trabalho. É leão, irmãos. Vai devorar aquelas coisas que estão lá escondidas em portas fechadas. Ele vai entrar lá e vai arrasar com elas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Mas nós precisamos acolhê-la no nosso coração. Para que não seja semente superficial, como nós falamos. Vinha decepada, javali devastando, animais do campo tomando conta. Os irmãos aceitam, já extrapolei tanto tempo, né? Os irmãos aceitam que nós leiamos juntos 4 versículos de um salmo para nós terminarmos? Salmo 74. Vamos fazer isso antes de almoçarmos. Salmo 74. Olha isso. 74. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Como nós citamos, talvez quantas vezes os irmãos tenham passado por essa experiência aí, não é? O que está acontecendo? Porque o Senhor realmente está irado conosco. Olha a nossa confusão, olha a nossa divisão, olha o nosso desacerto, olha a nossa competição. Olha como é que estamos batendo cabeça aqui uns com os outros, no nosso serviço, não é? Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te. Que bonito, irmãos. Que clamor, não é? Lembra-te da tua, não é a nossa, tá vendo? Lembra-te da tua congregação. Como nós falamos aqui, desde 1983. Os irmãos, como nós também, né? Onde eu coopero e milito. Quase, no nosso caso, 39 anos juntos. 1985. No caso dos irmãos, 41 anos. Em que os irmãos iniciou tudo aqui. Lembra-te. Sem dúvida, há irmãos mais velhos aqui que pagaram o preço. Pagaram o preço. Para que o testemunho do Senhor permanecesse. Não é? Então ele diz, lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste redenção para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, onde Sião fala do governo de Deus. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado,
Olha isso agora, aqui nós vamos terminar. 3 e 4. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Isso se aplica para a nossa vida pessoal, irmão. Quantas vezes você já se viu nesse arraso total? Né? Descaminhos, erro, frustração. O termo no original aqui, sabe qual é? Apressa os teus passos. Apressa os teus passos, Senhor. Para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Meus irmãos, quão aplicado isso é para nós, né? Na vida pessoal, nossa vida pessoal é um santuário para o Senhor. Na vida familiar, nossa família é um santuário para o Senhor. E na vida da igreja. A igreja é um santuário para o Senhor. Tudo de mal que o inimigo tem feito no santuário. E finalmente, olha o verso 4. Os teus adversários rugem, bramam no lugar das assembleias. Literalmente, no lugar das reuniões. Para particularizar esse elemento aí, cada reunião do povo de Deus, que seja uma simples reunião no lar, de poucos irmãos, o primeiro que chega nessa reunião, pontualmente, é o inimigo. Não falha nenhuma. Ele ruge no lugar das tuas reuniões, das tuas assembleias. O que ele quer fazer? Arrasar, destruir, fazer com que os irmãos não se entendam, batam cabeça, falem coisas para lá e coisas para cá, não vejam Cristo de jeito nenhum. E aí ele segue assim: alteiam os seus próprios símbolos. Fortíssima essa expressão. Sabe a que o salmista Asaf está se referindo? Que a degradação dessas, o que ele chama de reuniões, de assembleias, era tal que ali não havia mais aquilo que apontava para o Senhor e o temor a Ele nessas reuniões. Mas eles alteiam os seus símbolos. Você entendeu? Ele está falando de coisas estranhas, de deuses, de ídolos. Eles alteiam os seus próprios símbolos no lugar das suas reuniões. E siga depois, não vou fazer isso agora. Leia o resto do salmo. Quando você estiver tranquilo diante do Senhor. Para você ver essas duas coisas. Primeiro, esse desastre aí, como ele é mostrado. E o que isso se aplicaria a nós nos 3 níveis. Pessoal, familiar e coletivo. Mas graças a Deus tem outra coisa aí. O tempo todo Asaf está dizendo, a tua, o teu nome, teu testemunho, tua assembleia, teu. Então ele tem esse rogo, sabendo que Deus tem uma aliança fiel e irrevogável com o seu povo. Graças ao Senhor. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas precisamos atentar para o que é a nossa responsabilidade. Como dissemos. Do contrário, não conseguimos avançar. Apenas descansados na fidelidade de Deus, que é a base de tudo. Sem isso, nada. Não é? Mas nós não descansamos apenas na fidelidade de Deus. Nós sabemos que diante de tanta fidelidade, nós temos respostas a dar. Na vida pessoal, familiar e coletiva. Então, vamos seguir para o almoço, que o Senhor seja conosco. E vamos continuar pedindo a Ele que abra para nós os capítulos finais aí. Precisamos deles. Temos 4 tempos ainda. Esperamos o Senhor que consigamos, claro que panoramicamente, mas tocar em tudo que é principal. Todas que são as notas essenciais, para sermos ajudados nisso. Em Adão, em Cristo. Na carne ou no Espírito. Para então que o Senhor nos ajude a compreender a jornada espiritual. Amém. Vamos orar? Amado Pai Celestial,
Te agradecemos mais uma vez pela tua infinita bondade, amor, paciência, fidelidade, misericórdia para conosco. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado, porque tuas assembleias nunca são esquecidas diante dos teus olhos. Muito obrigado porque, apesar de nossos fracassos, o Senhor mantém teus olhos fixos naquela que é a tribo da tua herança. Bendito seja o teu nome. Senhor, nós rogamos por nós mesmos, que o Senhor nos dê condição de coração, de podermos não desperdiçar as sementes que o Senhor tem plantado nos nossos corações. Queremos remir o tempo, porque os dias são maus. Compreender qual é a vontade do Senhor e não sermos nécios. Não nos embriagando com vinho, mas nos enchendo do Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Encoraja-nos, Senhor. Fala-nos, Senhor. Pastoreia-nos, Senhor. Obrigado. O Senhor é fiel, o fiel bispo e pastor das nossas almas. Louvado seja o teu nome. Assim nos entregamos, Senhor, mais uma vez nas tuas mãos. Muda-nos, Senhor. Converte-nos para ti. E seremos convertidos. Assim nós te pedimos em teu nome. Amém.